E hoje eu vou te apresentar um plugin para o Revit que faz a exportação em DWG das suas pranchas finais de projeto dentro do Revit. Algo que, tecnicamente, dentro do Revit até é possível. Porém, você não consegue exportar de uma única vez todas as pranchas em um único arquivo DWG. Você precisa perder horas ou minutos preciosos do teu dia editando essas pranchas, juntando todos os layouts, todos os desenhos num único arquivo para depois salvar um DWG. Eu sei que provavelmente você já viveu alguma situação em que você precisasse mandar um único DWG para o seu cliente. Isso acontece muito em projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico, onde nós precisamos enviar um único arquivo DWG para os bombeiros com todos os desenhos e pranchas configuradas. Então é isso que você verá no vídeo de hoje. Fica com a gente! Sem mais delongas, eu vou te apresentar esse plugin. E esse plugin ele é da MLabs, que é uma fabricante de plugins aí bem conhecida para quem já trabalha dentro do Revit. E o nome desse plugin é o Export Sheets to DWG, que é esse plugin aqui que vocês estão vendo na tela dentro da App Store da Autodesk. Ok, é um plugin pago? Sim, é um plugin pago, mas é um plugin muito barato que vai facilitar muito o teu dia a dia de trabalho. Eu tenho que exportar durante o dia várias e várias pranchas de DWG com todos os desenhos num único arquivo. Principalmente, isso acontece para quem trabalha com bobeira e para quem trabalha com multinacionais, que dentro dos arquivos de gestão documental deles, você precisa enviar um único DWG com o título do projeto e todos os desenhos dentro daquele único arquivo. Que é como se eu tivesse várias folhas de PDF num único arquivo, é a mesma coisa, só que em DWG. Então, basicamente, é esse plugin aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo. E o que ele faz? Ele basicamente vai pegar todas as vistas de prancha, né, vistas de desenho, vistas de prancha do Revit e vai exportar para um único DWG. Esse plugin ele custa $2,85 ao mês ou num valor anual de aproximadamente aí $15, tá? Ou seja, R$18 no mês a R$80 anual. Eu aqui estou usando a assinatura mensal porque não é todos os meses que eu vou utilizar. Ok, que depois de 4 meses utilizando, 5 meses utilizando, ele já se pagaria, né, a licença anual. Mas como eu não sei se eu vou usar o ano todo inteiro, por enquanto eu estou utilizando a licença mensal, mas possivelmente eu vou utilizar a anual. Porém, você tem uma opção de 30 dias de teste gratuito. Então é só você fazer o login aqui no site da Autodesk, da App Store, e clicar aqui para obter os seus 30 dias gratuitos de teste. Ou, ao invés de você acessar o site da App Store, simplesmente você acessa o próprio site oficial da MLabs e aí você consegue clicar aqui, né, para escolher uma opção de assinatura de forma externa. Eu recomendo que você faça tudo por dentro aqui da App Store, né? Mas caso você utilize, vamos falar assim, outras versões do Revit, aí o ideal é que você faça assinatura aqui por fora. Por quê? O que acontece? A chave de licença desse plugin, ela é feita atrelando a conta de usuário do Revit à conta aqui da App Store. Ou seja, a mesma conta que você fez o login aqui na App Store, é a mesma conta que você tem que fazer o login lá no Revit. Já se você não tem uma conta de uso no Revit, aí você tem que vir aqui pelo site oficial da MLabs e assinar por aqui. Essa assinatura, ela pode ser feita pelo PayPal, tá? Então o pagamento todo feito pelo PayPal, bem seguro. Pelo menos até hoje não clonaram meu cartão. O valor anual de R$73 aqui, R$72,30 na cotação do dólar do dia de hoje. Então aqui na minha tela eu tenho um projeto PCIP, ok? Só um detalhe, como essa minha tabela aqui são imagens, né, não são vetores, pode ser que ele acabe exportando como imagem e acabe não saindo lá dentro do arquivo DWG concatenado. Então a gente tem disponível também todas essas imagens em DWG no template. Nós temos aqui um arquivo com 4 pranchas, ok? E nós precisamos exportar todas elas dentro de um único DWG. Só lembrando que eu não recapitulei aqui a questão da instalação do template porque é muito simples. Você vai com o Revit fechado, e se você tiver com o AutoCAD, o AutoCAD também precisa estar fechado, você vai dar 2 cliques, executar o instalador do plugin, Next, Next, aceito,
e acabou. Um detalhe e uma observação muito importante que eu quebrei muito a cabeça para descobrir. A primeira vez que eu testei esse plugin, não deu certo. E por que não deu certo? Eu gosto da versão LT, a versão Lite do AutoCAD. Eu não gosto da versão completa porque eu não uso 20% dos recursos do AutoCAD, então não tem para que eu tenha um software tão pesado rodando na minha máquina para coisa básica. Então eu estava usando a LT. Esse plugin ele não é compatível com a versão LT. Eu estava utilizando a versão 2024 LT do AutoCAD. Nesse caso, o que eu fiz? Eu desinstalei a versão 2024 LT e instalei a versão 2025 completa, tá? Mas você poderia colocar a 2024 completa que daria na mesma. Um detalhe muito importante. Eu recomendo que a tua versão do Revit e do AutoCAD sejam do mesmo ano. Ou a versão do AutoCAD seja mais nova do que a versão do Revit. Por quê? Quando esse plugin ele foi desenvolvido, vamos falar, ele foi desenvolvido até 2024. Então eles partem do pressuposto que o AutoCAD que vai funcionar é o 2024. E você precisa do AutoCAD instalado na máquina para que esse plugin rode e faça a concatenação de todas as pranchas e de todos os layouts, ok? Então aqui eu tenho todas as pranchas, certo? E aqui em cima, após instalado, eu tenho esse botão do MLabs. Aqui nesse botão do MLabs, eu tenho algumas opções aqui no DWG Tools, né, na guia DWG Tools. E qual que nós vamos utilizar? Nós temos dois botões aqui principais. Esse botão, um Layout, e nós temos, que nós não vamos utilizar aqui, e nós temos a opção aqui de Multi Layouts. É essa a opção que nós vamos utilizar. Com o plugin aberto, então, eu vou clicar aqui em Selecionar Planilhas, que na verdade são as minhas vistas de desenho. Eu vou marcar aqui todas, mas você pode escolher quais vistas você quer. Aqui no Paper Size, ele deu um erro, mas eu vou marcar todas as folhas mesmo assim. Eu vou colocar todas elas por padrão na A1. Vou dar um OK, então eu já tenho aqui, e vou selecionar aqui as minhas configurações. MLab Settings, OK? Posso exportar minhas configurações ou não, e eu vou selecionar uma pasta aqui agora para salvamento desse meu conjunto de folhas, tá? Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho chamada MLabs e vou salvar aqui mesmo. Aqui no status do plugin, ele vai me aparecer aqui a versão do AutoCAD que eu tenho instalada. Se não está aparecendo aqui, o teu AutoCAD não é compatível com esse plugin, ou na hora que você instalou esse plugin, você estava com o AutoCAD aberto. Você precisa fechar tudo, recomendo reiniciar a máquina, reabrir o instalador do plugin e executar ele novamente, clicando em Repair Install para corrigir a instalação, tá bom? Mas o AutoCAD ele tem que aparecer aqui. Então eu vou mesclar os desenhos, eu vou concatenar todos eles no único DWG, por quê? Se eu marcar essa opção aqui, é a mesma coisa que se eu fosse em arquivo, exportar formato DWG e daria na mesma, né? Então ia até mais rápido. O ideal desse plugin é só para mesclar todas as pranchas em uma só. Feito isso, eu tenho aqui a opção de mais configurações, e aqui em mais configurações eu tenho outros detalhes que eu posso personalizar, como alterar automaticamente o comportamento do texto. Então, a hora que eu exporto o DWG, o meu texto fica editável lá no AutoCAD. Eu posso configurar uma impressão do AutoCAD Layout aqui, então, por exemplo, eu posso configurar uma impressora e posso configurar um tamanho de papel, né, por exemplo, para o A0 aqui dentro do AutoCAD. Lembrando que o AutoCAD precisa estar aberto para que isso ocorra, ok? Configurar as camadas de mesclagem, configurar a limpeza e auditoria, configurar o gerenciamento de conjunto de folhas e converter imagens em objetos OLE. E antes de dar o OK para encerrar, eu tenho uma recomendação muito importante para te fazer, de alguns testes que eu já fiz no passado que não deu bom. Essa opção de converter imagens em objetos OLE praticamente sempre vai dar erro. Aí ela vai dar um erro fatal no AutoCAD e vai fechar o AutoCAD. Se você quiser testar, tudo bem, mas eu já adianto que pode ser que dê alguns erros, ok? Outro detalhe, outra dica que eu dou é que você já deixa o AutoCAD aberto antes de iniciar esse processo, ok? Para evitar uma margem de erros na hora do processamento. Então, já deixa o Revit e o AutoCAD aberto, e aqui no plugin, você simplesmente vai fazer as suas configurações desejadas e vai dar um OK. A hora que eu der um OK, ele pergunta quais folhas eu vou selecionar todas essas aqui, vou dar um OK, e ele vai começar o meu processamento. Ele vai ser bem rapidinho nesse exemplo, mas dependendo da complexidade do seu desenho, pode ser que demore muito mais. Teve desenho meu que demorou quase 20 minutos aí, porque era gigante. E aí ele vai abrir o AutoCAD, e aqui no AutoCAD ele começa todo o processamento das informações. Ele vai juntar todos os desenhos, configurar todas as layers, e depois vai juntar os arquivos em um único arquivo só do AutoCAD, pronto para você salvar e enviar para o teu cliente. Se liga só. Bom,
Então aqui já foi gerado o nosso DWG concatenado. Ele vai dar uma mensagem aqui falando que não conseguiu criar um arquivo porque ele já existe. Eu simplesmente vou ignorar, né? Vou dar um OK. E aqui eu tenho então, né? Aqui acabou dando um erro do meu AutoCAD. Possivelmente o teu arquivo ele já vai estar finalizado lá na pasta. Então aqui abrindo o arquivo DWG, ó, ele já aparece todo com as pranchas exportadas, ó. Eu tenho um único arquivo com todas as pranchas aqui, ó, unidas. Ele está finalizado e quando eu abro a aba modelo, ó, eu tenho todos os desenhos já num único arquivo DWG. Ele não é tão eficiente assim para reduzir a questão de tamanho de arquivo, né? Por exemplo, São Paulo, que exige até 2 megabits o arquivo final, mas já é de grande ajuda, né? Aqui você pode começar a verificar as layers, deletar o que não te interessa, fazer o tratamento dentro do AutoCAD. Por mais que isso não seja BIM, e se eu fosse juntar todos esses desenhos aqui dentro do AutoCAD, exportando individualmente um a um lá no meu projeto, olha, te confesso que ia demorar muito tempo. Então, com esse plugin, ele já gera as abas de layout aqui, ó, muito mais tranquilas, muito mais práticas. Lembrando que tudo que é imagem, ele vai exportar como imagem aqui no nosso projeto, né? Então, a gente não consegue fugir muito, enfim, dessa limitação, né? Então, por exemplo, as imagens aqui, ó, ele vem como uma imagem, aí eu teria que transformar isso aqui num DWG ou colocar as imagens, né, convertê-las, ao invés de inserir as imagens lá no Revit, eu carregar uma tabela de placas com DWG, e aí, sendo DWG, ele carrega como DWG aqui e não como uma imagem, né? Então ele carregaria como um vetor nesse caso, certo? Ó, que nem aqui. A legenda de simbologias, ela é nada mais do que uma família DWG lá no Revit. Então por isso que ela veio como simbologia, ó. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é uma tabela de legendas automáticas. Então aqui na tabela de legendas, ó, eu criei uma tabela manual, né, dessas simbologias, né? E aí legendas de símbolos aqui, como elas são desenhos, e eles já vêm prontos no template, eu consigo simplesmente exportar isso como um vetor. E a mesma coisa a gente consegue fazer aqui com a lista de placas. Em vez de pegar a tabela de placas automáticas, faria um filtro aqui na tabela de placas, né? Na legenda de placas, por exemplo, ó, eu faria esse tratamento. Então, por exemplo, essas placas aqui, elas são vetores, elas não são imagens. Como elas não são imagens, isso aqui eu consigo exportar para o AutoCAD como um DWG. A mesma coisa vale para as suas logos, para outras informações que nós temos aqui que saem como imagem, né? A gente tem algumas notas aqui que a gente pode personalizar, mas o que sai como imagem aqui são as placas e, no caso, o logo da minha empresa. O resto sai como vetor. Então, se você consegue substituir essas imagens aqui em JPEG por um vetor, no AutoCAD depois você não vai ter problema nenhum, beleza? Então esse aqui é um plugin muito útil no nosso dia a dia, principalmente se você tem que perder um tempão juntando tudo no AutoCAD depois. E eu espero que esse tutorial tenha sido muito útil para você. Então, se esse tutorial foi útil e você vai começar a utilizar esse plugin para facilitar o teu fluxo, não deixe de curtir esse vídeo, seguir aqui a gente, né, se inscrever no canal aqui embaixo e clicar no sininho de notificações, receber mais tutoriais como esse aqui, assim que nós lançarmos aqui no YouTube. Então, te vejo em próximos vídeos, e se você quiser acompanhar a playlist aqui e ver outros tutoriais que podem melhorar o teu fluxo de trabalho, você será muito bem-vindo. Se você também tem interesse nesse template, se achou esse template interessante e quer saber mais sobre ele, o link para a aquisição desse template e as informações desse template estão aqui na descrição desse vídeo. Te aguardo então numa próxima oportunidade. Um grande abraço!